Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta para falar hoje um assunto, um tema em que precisamos estar preparados para ouvir a palavra de Deus na verdade. Num vídeo anterior eu falei sobre cerimoniais, rituais, costumes e tradições de um povo, que era para tentar manter a fé do povo mais próximo. Existia uma santificação externa, como, por exemplo, holocaustos, sacrifício de animais. Se você for lá para Levíticos, mostra todo tipo de cerimônia, como era feito o sacrifício de animais para a remissão dos pecados. Animais sacrificados, um para o sacerdote, outro para aquele que trazia o animal para ser purificado da fé, pelo pecado cometido. E nós temos aqui, no tema de hoje, a Santa Ceia. Não é uma cerimônia? Então nós temos esta Santa Ceia celebrada todos os domingos nas igrejas, onde apresentam um pedaço de pão ou a hóstia, a comparar com o corpo de Cristo, e o suco de uva, o sangue de Cristo. Neste cerimonial que se faz a Santa Ceia. Na verdade, existia a ceia do Senhor, que era celebrado. Jesus Cristo, ele fez questão, vamos supor, aqui da questão da ceia do Senhor, na Páscoa, que seria celebrada a última Páscoa com os apóstolos, porque ele iria morrer. Ele fez esta celebração da ceia do Senhor, que era congregar para uma ceia, orações, meditações e uma ceia. Então foi distorcido o sentido da ceia para a Santa Ceia. E o que acontecia também é que as pessoas iam para comer, saciar a fome. Vamos ver aqui na leitura. Porque, na verdade, a ceia do Senhor, para que se possa ter uma ceia e lembrar daqueles que passavam fome, e não ir logo comendo e bebendo antecipadamente, sem se lembrar dos que estão passando fome. Então, o sentido da ceia do Senhor se perdeu e foi levado para o lado de uma celebração de anunciar a morte dele. Faço isto em minha memória. Jesus citou também em que se fizesse o pão e o vinho em sua memória, porque ele iria morrer. Se faz em memória alguém que está morto. Vamos aqui para as referências. Vamos para 1 Coríntios, no capítulo 11, versículos 20 a 22. Quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma
antecipadamente a sua própria ceia. Olha aqui o sentido que foi corrompido. As pessoas chegam e não esperam por ninguém. Aqueles que realmente estão com fome para ter a ceia. Antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então já se tem aqui pessoas que saciam a fome e se embriagam também. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então aqui houve uma perda do sentido, que a ceia do Senhor era celebrada para saciar a fome daqueles que tinham uma necessidade. E aqui já se tem uma distorção do sentido da ceia do Senhor. Lá no versículo 33, assim, pois, irmãos meus, quando vos reúnes para comer, esperai uns pelos outros. Mas não, antecipadamente já ia pegando o pão e bebendo até se embriagar. Se alguém tem fome, versículo 34, vamos estender aqui. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, veja que aqui o sentido já foi distorcido. E hoje se faz em memória. Vamos ver aqui o versículo 23. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 a 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque ele ia falecer, ele ia morrer. Ele morreu na sexta, respeitou o sábado, e aí no sábado se faria a ceia do Senhor em memória, porque ele estava morto. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Não é? Em memória de mim. Agora vamos para o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Ele veio no domingo. Ele ressuscitou no domingo. Haveria necessidade de fazer esta celebração? Não mais. Por quê? Seria feito até que ele venha. Ele está aqui, vivo,
Então não se celebra mais em memória, porque ele está vivo, não está morto. Eu fiz até já uma observação de uma abordagem de uns irmãos distribuindo panfletos e tinha o título A Celebração da Morte de Jesus. E eu até perguntei ao irmão, e mataram ele de novo? Aliás, ficou assim meio desconfiado. Como é que se comemora a morte de quem está vivo? Eu adoro um Deus vivo e não um Deus morto. Então, detalhe aqui, versículo 26. Até que eu venha. Ele venha. A segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou. E ele ressuscitou sem pecado, para a justificação, que é a libertação do poder do pecado, do qual nós somos livres e filhos de Deus. Amém? Vamos aqui para João, um passeiozinho. João, no capítulo 14. Capítulo 14, João 14. João 14. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Voltarei. Ele voltou. Então, se comemoram a morte dele, estão considerando que ele está morto ainda? Como é que fica João? O apóstolo João. Ele está vivo? Porque para acontecer a revelação de Jesus Cristo na cruz, como ele disse, alguns que estão aqui não passarão pela morte, que era João, até acontecer. Versículo 27. Vamos ver aqui. O versículo 27, lá em 1 Coríntios. Vamos ver aqui em 1 Coríntios, voltando. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Fazer isto indignamente. Examinar-se. Examine-se você como crente. Como eu vou comemorar, celebrar a morte de quem está vivo? Réu. Então aí para a condição de réu será julgado. Isso antes da cruz. Depois da cruz estamos livres de condenação, porque não há condenação. Vamos para Gálatas, no capítulo 2, versículo 20 a 21. Gálatas, capítulo 2, versículo 20 a 21. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me enviou, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois
se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão? Então, os que estão debaixo da lei estão anulando a santidade da cruz. Como ele disse que aqui ele não está anulando, mas as obras, os cerimoniais que não agradam a ele. Então Cristo morreu em vão? Se você diz que tem pecados, você está anulando. Está dizendo que Cristo morreu em vão. Chamando alguém de pecador. Você é um pecador. Então Cristo morreu em vão. Porque a morte e ressurreição de Cristo foi um sacrifício único, eficiente para nos dar a liberdade, para nos dar esta graça da libertação do poder do pecado, da glorificação e da santificação. E somos filhos de Deus, porque recebemos o espírito de adoção, e não de covardia. E que aí, infelizmente, muitos voltaram para o jugo da escravidão. Efésios, no capítulo 1, versículo 3 a 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Olha que coisa grandiosa! Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos selados, estamos com o Espírito Santo em nosso espírito, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Aí a lei da nova aliança, que é amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. É o primeiro maior mandamento da nova aliança. O segundo é semelhante: amar ao próximo como eu vos amei. A lei e os profetas dependerão desta lei, amor. Aí me faz lembrar, às vezes as pessoas dizem assim: eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Pode-se até dizer que é um mentiroso. Como ele vai amar a Deus a quem não vê? Se ele não ama quem vê, o irmão que está ali sentado, estendendo a mão, pedindo um pedinte, e você vira o rosto. Como você vai amar a quem não vê, se você não ama quem vê? Aí vai. Quem é o teu próximo? Aí vem aquela passagem que depois eu vou procurar aqui as minhas anotações, sobre o samaritano. Salteadores que o machucaram, roubaram, e ficou lá na estrada. Passou um sacerdote, passou por longe. Estava ensanguentado, e sangue para eles é impureza. Então o sacerdote passou de longe. Passou um levítico, passou de longe, porque aí a questão da prioridade que eles têm com a lei. E não tem compaixão com aquele que estava ali machucado, sangrando, foi roubado. Mas veio um samaritano e o acolheu. Levou-o para um local onde foi bem tratado, inclusive deu dinheiro até para ele, para ter os cuidados.
O sacerdote e o levítico priorizaram a lei, os costumes e tradições. Aí onde está o amor ao próximo. Continuando aqui na leitura. No versículo 4, antes como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. O Espírito derramado generosamente, o Espírito de adoção. Somos filhos e não servos. Segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Gratuitamente. Para Cristo, o preço foi alto. Mas para nós, foi gratuito. Por isso que é importante enfatizar a mensagem da cruz, que nos liberta, nos purifica com a nossa consciência purificada da verdade, do que está escrito. Porque a Bíblia Sagrada, aos olhos de Deus, continua sagrada. Mas aos olhos do homem, não é mais sagrada. Porque eles distorcem, convertem a verdade na mentira. Por isso, olhos e ouvidos espirituais. Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, com muitas bênçãos, e que Deus nos abençoe sempre. Um abraço. Amém.